Graça e paz, queridos. Que bom, né? Estarmos aqui nesta gloriosa presença do Senhor, não é? Isso não tem preço, não é? Nós precisamos dar ao Senhor, né, a glória que é devida ao seu nome, né? Louvado seja o nome de glória do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Diz a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Irmãos, é demais, hein? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, virtude, pelas quais ele nos tem dado, olha, novamente, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Não quer mais nada, não? Que coisa tremenda, não? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque
não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quanto da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Nós já falamos um pouquinho, não é, da eleição, mas a vocação já falei, não é? Que ele fala aqui duas coisas, no verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa linda, não é? Então ele fala sobre vocação e eleição. Isso não provém de mim, isto é graça, isto é dom de Deus. Irmãos, a gente ainda está pensando que a gente pode produzir uma série de coisas, né? Mas só podemos produzir quando essa graça tomar conta total de todo o nosso ser. Quando essa graça que vem de Deus, que é dado de graça, e graça quer dizer dom dado a quem não merece. Então, se você aqui se acha que não merece, a graça é para você. Agora, se você está aqui e acha que você é o tal, Jesus diz que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, essa é uma palavra que é para aquele que tem necessidade e quer realmente crescer em Deus, quer crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, crescer dentro desse plano e propósito que Deus executou antes da fundação do mundo, e uma boa parte ele consumou na cruz do Calvário 2000 anos atrás, né? Então, quando a gente lê uma carta como essa de Pedro, é para a gente ficar pensando bastante, né? Porque o versículo 3, 4, 5, ele está falando, se eu e você tivermos isso com abundância na vida, vai ser algo fantástico, vai ser um sobrenatural de Deus, né, trabalhando no vaso, pode ser de pau, de barro, de prata ou de ouro, não sei a qualidade do vaso que está aqui, mas em qualquer um deles, a glória deste vaso é dele, é de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e agora, hein? Onde que eu coloquei? Timóteo 2, deve ser 9.
E 2 Coríntios 4,16 depois. Quando ele fala das qualidades dos vasos. 2 Timóteo, capítulo 2, deve ser 9. Não é? Quando ele fala que há vasos para honra e vasos para desonra, né? É? Isso. É a primeira? Ah, a segunda carta. 2:20, desculpe. O 19, vai lá. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros, porém, para desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, é o verso 21, né? Será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado. Tem gente que é bom para toda obra, né? Já brigar, ele briga e faz uma porção de coisa. Mas aqui é vaso de honra para receber essa grandeza do Senhor. É interessante que nós temos que aprender muita coisa, né? Eu, por exemplo, ainda quero aprender muita coisa antes de partir, se der tempo, né? Porque há coisas que Deus, só Ele tem, não é? Por exemplo, a onipotência, né? A onipresença e a onisciência. Essas três coisas Ele não dá para ninguém. Isso é só do Pai, do Filho e do Espírito. Só eles têm isso. E também, outra coisa que Ele não dá para ninguém, nem reparte, é a sua glória. Então, apesar de ter esses vasos, pode ser de ouro aqui na casa, e também de prata, ou de pau, ou de barro, a excelência desses vasos é entende, irmão? Se Deus usar a mim e você para expulsar demônio, para curar enfermo, e a gente começa a querer ficar todo atrapalhado, Deus não compartilha a sua glória com homem algum. Nunca, jamais. Nós somos só instrumento. Ele usou, dá o louvor, dá a glória, dá a adoração, dá a exaltação àquele que merece. 2 Coríntios deve ser 4,16. Eu marquei em algum lugar, mas só Deus sabe. Não é? 2 Coríntios. Será que eu citei errado? Não é isso aí, não. É. Esse tesouro está onde? 4:7. Segunda carta. 4:7. Esses. O que tem nesse tesouro?
a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lê para mim novamente, que ficou meio truncado aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. 2 Coríntios 4, 7. Então, está feita a correção, né? Desculpe. Mas olha só, a qualidade do vaso pode ser excelente, mas não difere do de pau e de barro, né? Pode o de ouro ou de prata ter muito mais valor do que de pau e de barro. Só que a excelência que entra no vaso de ouro, entra no vaso de prata, entra no vaso de pau e entra no vaso de barro. E a excelência da manifestação, da glória, do poder, daquilo que for necessário para operar no poder da ressurreição, a glória é do Senhor. Amém? Eu creio que por isso nós perdemos muito da nossa herança, né? Tomando a glória que é do Senhor para nós. Aliás, pensamos, né, que para nós. Mas a glória pode haver o que houver. Maior sinal, maior maravilhas, a excelência. Marque aí na sua Bíblia, né, que até eu citei errado aí, né? Marca na sua Bíblia que essa excelência não é sua, nem minha. Nós somos apenas o vaso que Deus usa para a honra e para louvor da sua glória. Já é um grande privilégio, né? E é uma coisa maravilhosa. Então, ele falou que, Pedro falou que nós temos a vocação e a eleição. No verso 10, né? Ele diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, eu já falei alguns versículos, também nem sei onde parei, mas eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Ele diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vocês viram como as coisas no plano divino é totalmente diferente, né? Tem tanta gente procurando aí ser eleito pelo homem, ser olhado pelos homens, né? E alguns até criticam: eu estou tanto tempo na igreja, pastor nunca me coloca em nenhum cargo, né? Porque, irmãos, a coisa mais difícil para um pastor é ungir uma pessoa para um cargo. É muito sério, é muito difícil, porque tem que ter aquela direção sábia de Deus para você não atropelar as coisas e fazer coisas que Deus não se agrada, né? Então, que Deus seja realmente exaltado. Na segunda carta aos Tessalonicenses, 2,13, diz assim, eu estou falando agora da eleição, né? A eleição é de Deus, não é da Igreja Parque América, nem do pastor Dirceu. A sua eleição é de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Olha, irmão, propriedade do Senhor, nós somos propriedade do Senhor. Ele nos comprou
com seu precioso sangue, não é? Ele diz: por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha que coisa grandíssima, não é? Por isso que ele fala que as coisas são realmente muito grandes, né? Ele diz que nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Você podia ler para mim 2 Timóteo 1,9? Isso aqui ele está falando de que Timóteo 1,9 diz. Ele não está falando isso aqui há 2000 anos atrás, ele está falando isso aqui antes que o mundo existisse. Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, olha só, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, antes dos tempos dos séculos, quer dizer, antes da fundação do mundo. Pastor, como é que pode ser isso? Essa é a grandeza do Deus que nós servimos. Deus fez o homem no seu plano, no seu propósito, no seu Filho. E há 2000 anos atrás fez no sangue uma aliança conosco, uma nova aliança, né? Um novo concerto, um novo pacto, no sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que essa graça pudesse ser abundante na igreja, e ela foi. A partir do dia do Pentecostes, a igreja era fogo puro, não é? É uma glória tremenda, não havia demônio, não havia doença, enfermidade, nada. Ninguém resistia à sombra de Pedro. Eram trazidos gente de padiola, era trazido gente carregado de carroça, sei eu, ou nas costas, e eram deixados para ao menos a sombra de Pedro quando passassem. Aonde a sombra de Pedro passava e cobria, podia estar endemoniado, podia estar, né, doente de qualquer espécie de doença, eles levantavam na hora. Foi assim, irmãos. E eu vou perguntar para você, será que mudou isso? Mas nós mudamos. Nós é que mudamos. Nós é que passamos a ter um sistema religioso morto, que não funciona. E nós temos que reativar essa graça do Senhor na nossa vida nesses últimos dias, porque dias difíceis virão. Mas a igreja vai ser um prodígio na terra. A igreja vai ser um assombro e um espanto aqui nesse bairro, aqui nesse lugar, aqui nessa casa. Hein? Você já está em Efésios 1,4. Porque também Ele, como também Ele nos elegeu, outra vez, para confirmar, antes da fundação do mundo.
Você fala, mas eu nem existia. Não existia para você, mas para Deus nós estamos no plano e no propósito eterno da graça de Deus. É tremendo demais, irmão. Nós vamos ter que dar um basta no sistema religioso nosso, que tudo está posto nas minhas costas. Eu tenho um saco nas costas que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tem que pagar o preço, tem que fazer 10 coisas, não tem nada, irmão. É graça absoluta. É para a pior pessoa, a pior praga que possa existir nessa terra. Se a graça de Deus passar, ele se levanta como um santo, uma santa de Deus para o louvor e glória de Deus pelo milagre de Deus, não do homem. É muito interessante, né? Jesus, sendo o próprio Deus, ele não queria receber a glória. Sendo ele o próprio Deus, ele fazia os milagres, as maravilhas. Inclusive aqui que Pedro está falando, que no Monte Santo, Pedro ficou tão transtornado que ele falou, façamos cabana, né? Para Jesus, para Elias, para Moisés. Espero não ter trocado ninguém. E ouviu a voz do céu, a grande voz, que dizia, esse é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Ele acabou de descer com os discípulos e falou, olha, não fale para ninguém, até que ele ressuscitasse dos mortos. Quando você vê que ele se declara como o Messias, ele se declarou para aquela mulher pecadora, do capítulo 4 de João, né? Lá do poço de Jacó. E ela falou, eu sei que quando o Messias vier, né? Ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus disse para ela, eu sou, eu falo com você. Mas é coisa rara. E a mulher saiu que nem um foguete para a cidade, esqueceu até o cântaro, para anunciar aqueles homens que ela tinha visto o Cristo, ela tinha achado o Cristo. E eles ficaram 2 dias lá, né? Jesus ficou 2 dias com eles, e eles falaram a declaração mais bonita que eu tenho visto, né? Eles falaram, mulher, já não é mais pelo seu testemunho, né? Mas nós mesmos vimos e ouvimos que tu és verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Coisa linda. 4:42. Vocês vejam, mas Jesus raramente ele se declarou. E o dia que ele declarou mesmo para valer perante o Sinédrio, que eles falaram que ele estava com a alma suspensa para declarar quem ele era, se ele era mesmo o Cristo, ele disse, eu sou. E quando ele falou, eu sou, o sacerdote falou, blasfêmia. Ele está se considerando filho de Deus, é blasfêmia. Não precisa mais testemunha, vão matar ele. E, como era a propósito de Deus, e era a propósito de Jesus se entregar, porque ele veio para fazer essa obra, de buscar e salvar o que se havia perdido. Eles conseguiram matá-lo. Mas olha, entre os grandes da religião, entre as feras religiosas, são quase todos matadores. E
Por todos esses anos aí, as grandes feras da religião se tornaram matadores. Misericórdia, né? Mas nós estamos falando sobre a eleição, né? Então, Tito, capítulo 1, verso 1. Título 1, verso 1. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eleitos de Deus. Uma coisa é eu eleger você. Você pode até ficar feliz, ficar alegre, ficar contente, né? Tem uns que puxam assim a carteirinha, assim, ó, e esfrega na cara da gente, ó, eu sou, ó, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Irmãos, que besteira, né? Como o homem gosta de se gloriar, né? Mas tem bastante assim, eu os conheço, né? Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Belém do Pará, isso faz bastantes anos já, e um diácono da igreja, da Assembleia lá, ele tinha um trabalho lá na fazenda e ele queria que eu pregasse. Então, nós estávamos lá, eu nunca neguei de pregar em lugar nenhum, tendo a oportunidade. Aí ele falou assim, só que aqui, quem manda sou eu. Ele puxou logo a carteirinha, esfregou na minha cara e falou, ó. Ele falou assim para mim, o senhor vai sentar aonde eu mandar. Tudo bem, se manda sentar no chão, eu sento. Não altera nada para mim. Mas veja só, a capacidade. E ele falou, eu não tenho culpa porque me colocaram nessa função. Não. Colocou na função, mas não é para você pensar que você é Deus. Nós somos irmãos, querido. Apesar de eu não ser da denominação dele, ele queria que eu pregasse para eles, eu, com todo carinho. Mas ele foi tão infeliz, irmão, mas caiu uma chuva, porque lá em Belém, Belém do Pará aqui no Brasil, né? Em Belém, quando chove que parece que vai acabar o mundo, né? Aquela nuvem forma assim, cai e tal. Na hora de o pessoal começar a vir para o culto, se é que vinha alguém, deu uma tempestade daquela, que não dá nem para passar no caminho. Durante o dia dá uma chuva daquela e imediatamente sai o sol, seca, parece que nem houve chuva. Mas à noite ficou aquele monte. Não apareceu uma alma, a não ser eu, o seu pai, viu, Tony? O seu Paulo Franco, e o Ney. E ele que estava lá, o homem. Não apareceu ninguém para ele mandar sentar onde ele queria que eu sentasse. Olha, você imagina? Mas isso são as coisas feitas pelos homens. Não pode colocar homens desse tipo na liderança. Não serve. Vai dar zebra. Então aqui ele diz, Paulo, servo de Deus. Paulo é realmente apóstolo. Né? Ele diz, eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Depois Colossenses 3:12. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quanta coisa boa, né? Ele fala que é para vestir e para revestir. Uma pessoa, fisicamente falando, hoje eu estou vestido, estou revestido. Eu tenho roupa por baixo, tenho blusa por cima, tenho um blazer também por cima. Então eu estou bem vestido, né? Bem revestido. Mas não é de roupas. É de quê? Ele fala nas entranhas, né? Lá dentro, onde tem as tripas, né? Ele diz: misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 5 coisinhas bem boas, que isso é feito pelo próprio Deus dentro da sua graça e da sua misericórdia, nessa transformação que só a graça pode mudar a nossa vida, o nosso caráter, nos livrar de todas as tramas do maligno. Glória a Deus por isso. Verso 13? Eu não entendi. Mas eu não tenho marcado aqui. Aqui? Suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver ofensa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei vós também, mesmo jeito, né? É que nem a gente faz, né? Eu perdoo, mas não quero ver mais, longe de mim. Está errado, tem que ser perdão, porque se não for perdão, Deus também não perdoa, né? Então, há uma eleição da parte de Deus, principalmente para nós os gentios, que não éramos gente boa nenhuma, não é? Que não tínhamos Efésios capítulo 2, verso 12, por aí. Começa acho que no 11, que ele diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não, olha, irmão, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação. Eu estava lendo na Bíblia Católica e diz: esta é a situação de todo pagão. A linguagem deles é forte, né? Então, ele diz que essas coisas é verdadeiras, né? Nós temos que tomar bastante cuidado. Ainda falando sobre eleitos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência também é lá atrás, né? Antes da fundação do mundo. Em santificação do Espírito,
para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada, não somada, multiplicada, não somada, multiplicada. Amém? Então ele diz, agora 1 Pedro 2,4, diz assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ei, glória a Deus! Essa é a pedra principal. A pedra principal da esquina é o Cristo, né? É o Cristo de Deus. E ele diz: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Oh, glória, aleluia, aleluia. Ele diz, ainda na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 11, ele diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, nós temos aí a entrada, amplamente, né? Concedida a entrada no reino eterno, no reino eterno, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz, pelo que, agora onde você está aberto aí, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 13, é a continuação da leitura que nós estamos fazendo aqui na Bíblia, né? Aqui também, eu estou na Bíblia, mas a parte. Ele diz, verso 12, pelo que não vos deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com ademoestações. Nós não gostamos de ser ademoestado, né? Mas é bom receber umas ademoestações para ver se abre os olhos do nosso entendimento, viu, irmãos? Esse olho de fora aqui pode ser até bom, pode enxergar longe, enxerga até o que não precisa. Mas o olho de dentro precisa ser aberto, porque a maioria de nós estamos ainda bem sem visão. Precisamos crescer e crescer muito nessa área da graça de Deus. Verso 14, ele diz, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro já havia recebido do próprio Deus o aviso de que ele ia ser recolhido logo. E é interessante que lá na Bíblia Católica está escrito assim, verei desarmada a minha tenda. Quer dizer, acabou, vai desarmar a sua tenda, aqui vai parar. Deus já avisou que vai te levar. E ele falou, mas quando não me leve, ele está que nem eu, né? Quando não me leva, eu estou aqui batendo firme na palavra para ver que se desperta alguns irmãos, né? Para essa graça que não é minha, irmãos. Se fosse minha, eu fazia um pacote e dava para vocês de presente para levar para casa, para distribuir para os seus familiares, os seus parentes, para os seus amigos. Mas isso aqui é graça de Deus, é dado de graça para quem não merece,
mas só Ele pode dar. E se Ele não der, você pode ter a melhor religião. A melhor religião. Mas vai morrer pobrezinho, como a pedir esmola na porta do palácio. Como sempre diz a Ruth, né? Com o chapeuzinho na mão, a quem passa uma esmolinha, pelo amor de Deus. E você sabe que a maioria que pede esmola no Farol, ou em qualquer outro lugar, ou na sua casa, em casa geralmente é pão velho, né? E no Farol ele fala assim, você tem uma moedinha de 10 centavos? Ó, é triste, não é? E tem gente que tem coragem de dar 5 centavos. Eu não tenho. Mas eu vou aprender ainda a dar esmola. Eu estou exercitando, já faz alguns meses que eu estou exercitando a dar esmola de pelo menos 10 reais, o mínimo, né? Mas eu quero ver se eu chego, né, até 100. Porque tem gente pedindo esmola nesses dias gelados, de garoa, e você dá 10 centavos ou 2 reais. Quando dá, né? Ainda quando não abre, para dar uma bronca no cara. Vai trabalhar, seu vagabundo, e blá, 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 né? Tem muito disso também. Mas se a gente pegasse uma nota de 100, a gente dizia para a pessoa, você toma 100, não é isso? Você pode ir para casa, não sabe ficar tomando essa friagem toda aqui, né? Mas é capaz de dar uma tempestade na gente, né? Ah, não, eles ganham bem, viu? Eles tiram bem, mas só que tem que ficar até tarde, né? Mas a gente mesmo provoca, porque muitas vezes há pessoas que podiam dar. Agora tem pessoas que só andam com cartão de crédito. E já tem pedidor de esmola que tem a maquininha para você passar o cartão. É brincadeira. É a tecnologia, até os pedintes já compraram maquininha. Mas a maioria ainda pede uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos chegar naquela posição de Pedro e João, né? Olha, eu não tenho ouro nem prata, né? Ah, o que eu tenho, isso te dou. A pessoa, irmãos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Vale muito mais que 100, né? Coisa tremenda. Irmãos, o nosso evangelho está encoberto. O nosso evangelho da graça está encoberto. Ainda está encoberto para gente boa da igreja. Mas está encoberto. Mas Deus, nesses últimos dias, tem prometido a fazer uma obra de assombro e uma obra de espanto, e uma delas é abrir os meus olhos, abrir os seus olhos, para que nós possamos ver a Deus na grandeza que Ele é, né? Quando a gente fala no princípio, é João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. É Jesus, o Filho. Ele fez os céus, o céu dos céus, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus, queridos.
Depois ele fez os céus, né? Tem lá nos céus anjos, arcanjos, querubins, serafins. Tem os 24 anciãos, tem os 4 seres viventes, estão todos inclinados. Já estavam todos inclinados antes dele vir, né? Você imagina agora que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Aí ele fez a terra e tudo que há na terra. Fez o mar e tudo que há no mar, fez as fontes das águas e tudo que há. E a mãe natureza não existe. Deus é o criador de tudo. Mãe natureza é para ateu e à toa. Ah, mas Deus não fez a barata. Quem falou para você que não fez? O que Jesus falou que o diabo fez, a única coisa que ele é pai da mentira. A única coisa que ele tem. Mas tudo o que está colocado, já ficou com medo da menina da barata, né? Então, a barata faz um assombro também nas casas. As pessoas sobem até em cima da mesa, da cama, né? Chama até o bombeiro para pegar um rato. Coisa que fala, isso não foi Deus que fez. Foi, irmão. Agora, se você pegar um microscópio, por exemplo, e começar a ver dentro do corpo humano o que nós temos de células, de bactérias, de sei eu, né? De glóbulos vermelhos, brancos, é milhões de milhões. Essa máquina que encrenca a face, que somos nós, ela é complicada mesmo. Por isso muitas coisas só o Criador pode colocar a mão no lugar certo. Porque nem médico, nem ninguém consegue chegar lá, só o Criador. A gente não para pensar essas coisas, né? A gente sofre, esse frio danado. Para que tanto frio? É para matar aqueles que precisam ser mortos, né? Aqueles insetos, aquelas coisas que precisam morrer com o frio, e vai morrer mesmo. Então nós podemos ter os nossos olhos abertos para um Deus tão grande, irmãos, mas grande mesmo. Efésios 3:20, eu vou parar com essa palavra, diz aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, pensa no muito mais abundantemente, não é abundante, é abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. A maior parte de nós pede esmola. Quando pede esmola. E uma boa parte de nós não pede nada. Também não precisa de nada. Está com tudo. Nem de Deus precisa. Mas na verdade, irmãos, Deus sabe o que nós precisamos e Ele é o único que pode responder com graça. Com graça. Ele fala graça multiplicada. Irmãos, graça multiplicada. E nessa noite especial, nós encerramos assim o primeiro capítulo da carta de Pedro, e depois vamos ver se Deus me dá direção para outra coisa. Mas que a glória do Senhor possa invadir. Pegue esse primeiro capítulo de Pedro, não estou nem mandando você ler a carta. Leia
só o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. E você vai ser desafiado, porque tudo o que você precisa, ele já deu para você. Está dado. Ou está dado há 2000 anos atrás, ou está dado antes da fundação do mundo.